Shalom, a paz do Senhor, paz e prosperidade a todos. Para mais uma gravação, estaremos falando hoje, Dr. Lucas, médico amado de Paulo. Saudai-vos, Lucas, o médico amado. Na obra de Deus foi amigo do apóstolo Paulo. Este homem converteu o Evangelho e deixou a medicina para ser um missionário, para ser um escritor da palavra de Deus. Graças a Deus pela vida de Lucas, Dr. Lucas, doutor da palavra, escritor que escreveu para nós o volume de Lucas e Atos dos Apóstolos, deixando para nós as verdades de Jesus. Então Lucas e Atos são dois volumes de autoria do médico amado, Colossenses 4:14. Os relatos são escritos a partir da previsão históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja, Atos 2:33. Desde os Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. Então, desde o Pentecoste, o derramamento da igreja do Espírito Santo, há 2000 anos atrás, ainda continua sendo derramado sobre a igreja do Senhor Jesus. E graças a Deus, Dr. Lucas, que Deus preparou através do apóstolo Paulo e trouxe para nós essas duas cartas, escrevendo o terceiro evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos. Vemos aqui a peculiaridade dos evangelhos. Então aqui nós observamos a especialidade dos evangelhos. Então nós vemos aqui os evangelistas. Mateus, ele escreveu para os judeus o Messias como rei, ele apresenta o Messias como rei. Marcos escreveu aos romanos, apresenta o Senhor Messias como o homem perfeito, filho do homem. Lucas escreveu para os gentios, somos nós, aqueles que não são judeus, são gentios. Então Lucas escreveu para nós o Messias, o conquistador poderoso e servo. João, apóstolo João, escreveu a todo o que crê, a igreja, a pessoa de Jesus, a verdade, o Logos divino, o Filho de Deus. Então são esses a peculiaridade dos evangelhos. E aqui nós observamos 4 evangelhos. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Então nós vemos aqui como Deus é maravilhoso, deixando para nós esses 4 evangelistas que transmitiu para nós a palavra de Deus. Mateus apresenta Jesus como rei, o leão da tribo de Judá. Marcos apresenta Jesus como boi, o servo que veio para servir. Lucas apresenta Jesus como filho do homem, o homem Cristo que se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo João apresenta Cristo como a águia voadora, Deus, águia voando, a majestade de Deus. E então João apresenta Jesus, o verbo de Deus, que veio do céu para trazer a salvação para nós. Então os evangelistas são as boas notícias do evangelho. Então vemos aqui Lucas, Dr. Lucas, ele era o médico de Paulo. Então através do apóstolo Paulo ele se converteu ao evangelho e deixou a medicina e passou a ser um grande homem diante do Senhor. O livro de Lucas, o evangelho, filho do homem. Lucas busca o lado histórico da vida de Jesus Cristo, visando aos gregos a sua filosofia e educação. Então o livro de Lucas o médico, um gentil da Síria, um
dos amigos de Paulo escreveu o Evangelho buscando apresentar Cristo como homem que veio do céu, nascido de uma virgem, tornando-se o Salvador universal de todos os pecadores. Então é isso, o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, através de Lucas, nós passamos a entender essas palavras. Quem é Lucas? Não é um dos 12, não conheceu Jesus, fez uma boa pesquisa para escrever o seu evangelho, Lucas 1 e 3. Conheceu o evangelho de Marcos e a fonte que a transmitiu. Escreveu o terceiro evangelho e o Atos dos Apóstolos. Então veja que Lucas, ele não viveu, não viu, não conheceu o Senhor Jesus, mas ele foi confirmar. O livro de Lucas é confirmação de fatos. Então é o livro mais genuíno dos evangelhos. Os milagres que Jesus operou, então Lucas escreveu. O evangelho de Lucas narra 18 milagres de Jesus, mas é bom localizá-los. 14 milagres acontecem na atividade de Jesus na Galileia, só na Galileia, e somente 4 ou então no longo do caminho para Jerusalém, e nenhum em Jerusalém. Os milagres são realizados pela palavra do Senhor. Então o Senhor Jesus realizou os milagres. Lucas conversou com aqueles que receberam os milagres e as curas, confirmou fatos e escreveu no livro para a igreja. Era um homem muito culto, Dr. Lucas, com conhecimento não só de medicina, mas também de investigação histórica e da escrita. Foi o que ele fez, examinando todos os acontecimentos de Jesus, escrevendo num livro para nós. Aqui o apóstolo Paulo manda saudar: saudai-vos Lucas, o médico amado, Colossenses 4,14. Foi médico, irmão, amigo, inseparável do apóstolo Paulo. Então, através de Paulo fazia a obra e Lucas escrevia, confirmando isso. No livro de Lucas ele escreveu confirmando os fatos daquilo aonde ele passava junto com o apóstolo Paulo, aqueles que foram curados através de Jesus. Então, um dos livros mais genuínos que nós temos é o livro de Lucas, que ele escreveu confirmando fatos, e o Atos dos Apóstolos. Então, Lucas escreveu ali, tendo contato com todos os apóstolos, e ele escreveu então o Atos dos Apóstolos para a igreja, para nós, para sabermos o que aconteceu, qual foi o trabalho dos apóstolos do Senhor. Lucas, no seu evangelho, ele trata sobre a vida de Jesus até a sua ressurreição. No segundo volume, em Atos mesmo, Lucas que escreve narrando que Jesus fez após a sua ressurreição e de como o Espírito Santo comendou aos apóstolos no estabelecimento da igreja. Então, Lucas narra tudo isso no livro do Atos dos Apóstolos. Lucas não era um discípulo, nem um dos 12, nem era judeu. É o único escritor do Novo Testamento que não era judeu. Segundo o historiador Erasmo, diz que Lucas nasceu na Antioquia, que era médico e que participou de vários eventos com o apóstolo Paulo, escrevendo no seu livro, especificamente os trabalhos, as obras de Paulo, do apóstolo Paulo. Podemos perceber que Lucas tem um arsenal de informações que só ele descreve. Então foi coisa importante. Nenhum dos outros evangelhos o fez, como no capítulo 9 a 51 em diante, até o final do capítulo 16, em praticamente todo esse conteúdo apenas Lucas retrata. Por isso ele é o mais completo de todos. Por isso ele iniciou o evangelho descrevendo as pesquisas, estudos, buscando que ele fez para escrever esse evangelho. Então foi confirmação de fatos. Aqui nós observamos nas viagens de Paulo. Lucas provavelmente teve acesso a muitas pessoas que acompanharam a Jesus em seu ministério. E isso apesar de ter narrado a vida de Cristo a partir do que ouviu
e não do que viu por si mesmo. Então, recolhendo depoimento de pessoas próximas de Jesus, ele organizou todas as informações relevantes para criar uma biografia completa e fiel da vida de Jesus. Lucas 1, 1 e 4. Recolheu depoimento provavelmente dos 12 e dos 70, bem como de outros que andavam com Jesus. Então, o livro de Lucas é confirmação de fatos. É um dos 3 evangelhos sinóticos. Então, o livro de Lucas foi escrito depois de Marcos, Mateus, visa principalmente os gregos filósofos que davam ênfase ao homem, a um evangelho para toda a humanidade. Lucas faz muitas pesquisas históricas, entrevista família e amigos de personagem. Então, tudo as investigações que Lucas fez, então ele trouxe para nós no seu livro. Então, o autor Lucas, do Evangelho de São Lucas, pareceu-me também a mim conveniente escrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Lucas 1 e 3. Então Lucas escreveu essa carta e mandou para Teófilo, que era um príncipe que tinha se convertido ao Evangelho do Senhor Jesus, para que ele pudesse entender mais o reino de Deus. O autor, Dr. Lucas, o Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Fiz o meu primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar até o dia em que foi recebido em cima no céu. A escrita de Lucas e Atos para Teófilo, um gentil crente novo convertido que queria saber mais sobre a vida de Jesus. Então foi a escrita para Teófilo. Então aqui nós observamos então, na conclusão desta palavra, quem foi Lucas? Incorporou-se ao grupo evangélico liderado por Paulo, quando este passou pela Macedônia na segunda viagem missionária, sempre fiel companheiro de Paulo até a morte deste em Roma. Era educado, humilde, nunca buscou a glória para si mesmo, mas sempre destacou os feitos de Paulo. Faleceu com 84 anos na Grécia. Então nós observamos aqui na conclusão que médico de Paulo, companheiro de Paulo, né? O apóstolo Paulo, na sua morte em Roma, ele disse essas palavras: somente Lucas ficou comigo. Lucas assistiu à morte e todas as últimas palavras de Paulo e concluiu escrevendo e trazendo para nós, para que nós possamos conhecer a palavra. Conclusão: o Evangelho de Jesus segundo Lucas, de fato, é bem peculiar. Lucas registra vários fatos e personagens omitidos pelos demais evangelistas. Sua excelente formação lhe permitiu escrever no grego mais culto da época, e organizar os fatos minuciosamente foi mais uma ferramenta preciosa nas mãos de Deus. Lucas, Dr. Lucas, uma grande ferramenta de Deus. Está aí a palavra do Senhor. Dr. Lucas, amigo de Paulo. Paulo ganhou Lucas para Jesus e Lucas caminhou na obra missionária, largou a medicina e permaneceu com o apóstolo Paulo na jornada até o final. Foi um grande homem de Deus. Graças a Deus, a vida desse homem. Hoje nós temos o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, que nós possamos conhecer toda essas histórias que ele examinou minuciosamente, para que nós possamos saber realmente a verdade da palavra de Deus, a verdade dos fatos que Jesus fez na terra. Amém? Shalom. Paz do Senhor.